A Tá. gente tem que ter algumas observâncias para a gente perceber o nosso desenvolvimento de listening, tá? Nosso desenvolvimento de listening ele depende de algumas ferramentas essenciais. A primeira delas é vocabulário, né? Para poder a gente aumentar o nosso nível de compreensão, a gente aumenta o nosso vocabulário. Tem gente que pega um vocabuláriozinho básico, aí fica em cima desse vocabulário básico achando que sabe falar. Aí o que acontece? A conversa começa. Aí ela começa com How are you? I'm good. And you? I'm good. So, what is the weather? Oh, the weather today is cold. Aí vai. Quando chega bem aqui, aí você já não tá mais entendendo nada. Por quê? Porque a pessoa vai falar, ah, tu viu como é que tava a roupa de fulano de tal? Cara, que roupa legal, né? Não sei o que, acho que eu vou comprar também. Onde é que ela comprou, hein? Aí começa a dificultar porque a pessoa não tem vocabulário. Então, a expansão do vocabulário vai fazer com que aumente tua compreensão. Tem estratégia para isso, a gente vai falar depois. Gold List, tem outras estratégias que funcionam também. Segunda coisa que a gente tem que observar, cara, existem partes da comunicação que são mais importantes do que outras, tá? Uma delas são os adjetivos. Os adjetivos, eles mapeiam ali 40% da nossa comunicação. 40% do que a gente fala é tipo assim, fulano é bonito, fulano é feio, fulano é sexy, fulano é legal, fulano é isso, fulano é aquilo, eu sou isso, eu sou assim, eu tava enjoado, eu tava entediado, eu tava isso. Os adjetivos, eles mapeiam a conversa, entendeu? Eles não são os pormenores, mas eles são direcionadores de para onde a conversa vai. Tipo assim, cara, eu tava de saco cheio. Um adjetivo, né? Fui pra um filme, cara. Mas pensa no filme entediante. Entediante, outro adjetivo. Cara, e a minha namorada tava muito nervosa, sabe? Nervosa. Os adjetivos eles vão mapeando e você vai sabendo pra onde é que a conversa tá indo através dos adjetivos, tá? Por que eu botei o vocabulário primeiro? Porque nessa sentença que eu falei, teve mais palavras que não eram adjetivos do que adjetivos, percebe? Eu fui para o cinema, a minha namorada estava lá, nós sentamos, pegamos o pipoca, seja lá o que for, o vocabulário vem antes. Entender o vocabulário é essencial. Entender os adjetivos vai te permitir entender para onde a conversa está indo, certo? O que eu tomo como desimportante aqui? Os nomes. Né? Os americanos em geral, eles gostam muito de falar nomes, dar nomes para as pessoas, tipo, ah, tu viu como é que o Peter não sei o que tava, ou o fulano de tal. Isso aí, se a gente ficar prestando atenção nos nomes, a gente vai se perder na conversa, porque provavelmente a gente não conhece boa parte dos personagens de lá. Então, o que a gente pula? Por que eu botei os nomes como em terceiro? Porque seriam, depois dos adjetivos, os mais importantes. Mas a gente não tem como ver isso, porque isso não faz parte do nosso universo. Então a gente corta isso e vai direto no tempo, tá? O tempo verbal, tipo assim, eu estive lá comprando uma camisa e acabou que eu não deu tempo eu comprar e voltei. Aí eu fui, aí eu estava, aí eu vou, mas aí eu tô pensando em ir de novo. Isso aí é uma das coisas que a gente se perde mais. Porque quando a pessoa perguntar, ele diz, não, ele foi comprar a camisa. Não, ele vai comprar a camisa. Então ele deveria ter ido comprar a camisa, mas não foi. Então esses tempos verbais, eles vão fazer com que a gente também se perca ali na cronologia. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Existe um universo aqui, ó. Existe um universo que se chama compreensão. Eu não tô falando sobre comunicação, tá? Comunicação é quando eu falo e escuto. Tô falando só sobre compreensão aqui. Então, dentro desse universo, a gente vai ter que encaixar a conversa dentro da nossa cabeça, aquilo que a gente está ouvindo dentro da nossa cabeça. Então, o que tem mais significado, a princípio, vocabulário, depois disso, adjetivos, né? Depois seriam os nomes, mas a gente pula e a gente vai para o tempo verbal. Se eu sei muitas palavras, se eu entendo muitos adjetivos e se eu reconheço os tempos verbais quando eles são falados, não é a regra do tempo verbal. Não é se é no pretérito perfeito, não é nada disso. É só você compreender o tempo verbal que está sendo falado. Tipo, eu estive lá, não gostei, depois eu fui para canto tal e agora eu vou para canto tal. Se eu não compreender qual tempo verbal é esse, eu me perdi no meio da conversa. Entendeu? Me perdi no meio do entendimento, na verdade. Então, para esse círculo rodar, eu preciso atentar para esses detalhes aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem dezenas de pormenores que vão fazer você se distrair no meio do caminho. Você vai achar assim, eu tenho que entender esse terminho específico, ou essa regrinha da gramática, isso aqui antes de
Não, isso aqui que eu tô te falando é o que vai te ajudar mais em listening a explodir, tá? Porque isso aqui é o que vai direcionar o teu entendimento. Se tu, vamos supor, se tu vai para muito pela regra gramatical e tudo mais, tu vai ficar na hora da conversa tentando resgatar aquele conhecimento que tu tem das regras, e isso não funciona. Entendeu? É como eu falando aqui, tu tentando entender, ele tá usando pretérito perfeito ou pretérito imperfeito ou não sei o que, não funciona, não dá tempo, né? Então, é compreender na ação, tá?